Bem, olá, a paz do Senhor Jesus, shalom para todos os amigos, irmãos em Cristo. É uma honra estar mais uma noite de domingo, juntamente com os irmãos para estudarmos a palavra do Senhor. Domingo passado nós não fizemos essa live ao vivo, que a gente tem às vezes alguns compromissos e o tempo é bem corrido. A paz do Senhor, meu amado irmão Fabrício. Deus abençoe, meu querido evangelista Fabrício. Bem, nós temos uma vida um pouquinho corrida, então às vezes nós não temos assim. O domingo é o único dia que eu tenho assim para estar com vocês. E esse horário eu sei que é um horário bem tarde, mas eu deixo sempre essas lives gravadas aqui no meu perfil para que você possa assistir. Tem as outras passadas, você pode assistir a sequência do estudo. E nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulos por capítulo, nós estamos estudando o Apocalipse. E eu quero convidar vocês hoje a estudar comigo. E eu quero que você compartilhe esse ao vivo com algum amigo, com grupos aí mesmo no Facebook, para que possamos ter um alcance de pessoas. O meu compromisso unicamente é com a palavra do Senhor. Eu não tenho compromisso aqui. Essa live você não vai me ver pedindo oferta. Essa live você não vai me ver pedindo ajuda financeira. Essa live é para nós estudarmos a palavra de Deus juntos, conforme ela é. Então, vai ser um prazer estudar com vocês. É um prazer estar cada domingo que eu possa estar aqui junto para estudarmos. Hoje estaremos estudando o capítulo de número 11 do Apocalipse. Então, hoje é o capítulo de número 11. Mas vamos orar antes de começarmos. Daqui a pouco, após a oração, vamos ouvir um louvor e depois do louvor nós já estaremos lendo o texto da Bíblia. Já estou com o texto aqui, está vendo aqui a Bíblia já está aberta, a palavra de Deus. Vamos estar depois estudando a Bíblia. Depois vamos estar lendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, eu entrego nas tuas mãos cada amigo, cada irmão. Senhor, eu sei que diante desta live, Senhor, tem pessoas não evangélicas, porque no meu perfil também tem amigos não cristãos, mas tem muitos amigos cristãos, tem pastores, tem professores de escola dominical, tem doutores em teologia, tem pessoas, ó Pai, que são, ó Deus, humildes. Tem pessoas, ó Pai, que também, Senhor, têm um conhecimento muito além do que eu tenho. Mas eu te peço que, através do Espírito Santo nessa noite, cada palavra que for dita, Senhor, seja para nossa edificação. Eu te peço, Senhor, e creio, Senhor, que a palavra é a profecia. Por isso, Senhor, se houver profecia, não há como o homem se corromper. E nós estamos aqui, ó Pai, estudando as tuas profecias, estudando, ó Pai, o livro do Apocalipse. Espírito Santo, nós te pedimos, orienta-nos naquilo que vamos falar. Não deixa-nos falar, Senhor, aquilo que, ó Senhor, achamos, mas aquilo que está realmente contido na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ouvir nesse momento um louvor com Prisma Brasil, Eu Não Me Esqueci de Ti. E depois do louvor, você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, você pode abrir Apocalipse, capítulo de número 11. Vamos ouvir o louvor.
sabendo pelo vírus de que vive pensando no passado. Prometi voltar e pronto estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Aleluia! Jesus diz: virei outra vez. Então nós cremos que ele voltará. Nossa esperança é a sua volta. Nossa esperança é que ele breve vai voltar. Nós cremos na mensagem da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, nós estamos estudando o Apocalipse. Nós estamos estudando o Apocalipse e eu quero que você leia comigo a Bíblia. A intenção dessas lives é que nós possamos estudar a Bíblia Sagrada. Nós devemos estar estudando a Palavra de Deus. Você que está aqui, abra aí no capítulo de número 11 do Apocalipse. Nós vamos abrir hoje no capítulo de número 11. Nosso estudo hoje está baseado neste capítulo. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler? Apocalipse capítulo 11, dos versículos 1 até... Vamos ler até o 14. Na realidade, que estar de fora do templo, e não meças
porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E das duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm também poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos e línguas e nações verão seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os... E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus encontrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu sobre grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhe dizia: suba cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Veja só, meus irmãos, o capítulo 11 do Apocalipse fala literalmente 2 coisas importantes para nós pensarmos e meditarmos. Fala a respeito da medição do templo e fala também das 2 testemunhas. É bom em nós entendermos que o capítulo 11 ele é um interlúdio, ele é uma pausa no acontecimento do toque das trombetas, mas também ele vem se completar do capítulo 15 ao 19, do versículo 15 ao 19, com o toque da 7ª trombeta. Então, ele traz um interlúdio ainda entre a 6ª e a 7ª trombeta, e o que trata em sua maior parte sobre a medição do templo e da missão que foi dada às 2 testemunhas
do Apocalipse. Nós podemos resumir que as 6 trombetas já foram tocadas, já haviam sido soadas. E a 7ª trombeta, ela vai ser tocada aqui neste capítulo. E temos que nos lembrar a respeito das divisões que são colocadas neste capítulo. E dentro desse capítulo e versículo há muitas coisas que são trazidas para nós, e nem sempre nós podemos trazer unidade de pensamento sobre esse texto, porque há muitas interpretações a respeito desse texto. Esse texto tem trazido uma certa confusão teológica e histórica na mente de muitos cristãos. Então, vai nos ajudar se nós fizermos um resumo do capítulo para que possamos entender. E esses resumos têm que ser feitos numa ordem específica. Então, o que acontece aqui? No capítulo 11, o apóstolo João, ele recebe uma ordem de medir o templo de Deus e os que nesse templo estavam adorando, exceto a questão do pátio, que era externo, aonde se pisavam os não-judeus. Então, o texto diz aqui ainda no versículo 1, no versículo 2, que dentro do pátio ou do átrio de fora do templo, João não ia medir, porque nesse local iriam pisar as nações, os povos. Esses povos iriam pisar. Veja só, vamos ler o versículo. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, dentro desse tempo, a paz do Senhor, meu amado presbítero Edson, Deus abençoe. Então, dentro desse tempo, dentro desse momento que João está fazendo a medida do templo, literalmente, o que acontece? Aparece dentro do cenário 2 testemunhas. Então, isso aqui é uma parte importante para nós entendermos. Nós vamos entender um pouquinho de algumas interpretações que são dadas a respeito dessa passagem. Por exemplo, em seguida, nós vamos ver que essas 2 testemunhas, elas estão aonde? Estão em Jerusalém. Estão na cidade santa. E essa Jerusalém aqui é a Jerusalém física, não é a Jerusalém espiritual. É a própria Jerusalém onde hoje há aquela briga, aquela disputa entre palestinos e os israelitas ou judeus. Então, essas 2 testemunhas, elas aparecem no cenário com a missão de falarem às nações. Então, só que o texto também fala que a besta
ela as mata. E o povo se sente feliz e aliviado pelo martírio daquelas duas testemunhas. E depois de 3 dias e meio, elas são ressuscitadas e levadas para o céu. Então o texto em seguida vai nos mostrar que depois que essas duas testemunhas sobem ao céu, acontece o quê? Grande terremoto, destrói a 10ª parte daquela cidade. Qual cidade está falando? Da Jerusalém. E mata 7.000 pessoas. Então, é bom entender que aqui vai dando o número de pessoas que vão morrer com aquele terremoto. Mas o restante que fica vivo, os que ficam vivos, segundo o texto que nós lemos, aqui no final do resumo, elas fazem o quê? Elas dão glória ao Deus do céu. Então existe 4 interpretações sobre este capítulo que nós acabamos de ler. Existem 4 interpretações. Existem muitos comentadores que acham que ele é um trecho de um livro apocalíptico judaico anterior e escrito entre os anos 70 na era após Cristo, quando o templo que ainda estava de pé, aquele templo estava de pé ainda. Esse templo não havia sido destruído. Que templo que estava de pé? O templo de Jerusalém. Aquele templo que não era o templo feito por Salomão. É bom vocês entenderem que o templo tem dois períodos. O primeiro período foi aquele templo que Salomão edificou ao Senhor e que foi destruído após a invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, e foi levado todos os utensílios, tudo aquilo que era sagrado para a Babilônia. A paz do Senhor, minha irmã Kélia, Deus abençoe. Então foi levado para a Babilônia. E aquele templo foi destruído, a cidade de Jerusalém havia sido destruída. Mas, tempos depois, o templo é reconstruído através da ajuda de Zorobabel, e aquele templo ele é reconstruído, não na mesma magnitude do primeiro templo, um templo um pouco menor do que aquele templo que havia sido construído e edificado por Salomão. Esse templo era o templo que na época de Jesus estava passando por reformas e que deixou os discípulos admirados. No capítulo 24 de Mateus, no versículo 1 e 2. Eu quero ler com vocês, eu quero que você abra no capítulo 24 de Mateus. Você que tem a sua Bíblia aí, abra comigo. Mateus 24, vamos ler o versículo 1. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, esse templo que foi reconstruído por Zorobabel e estava sendo reformado por Herodes, ele é o templo que Jesus está aqui visitando com os seus discípulos. Você lembra de Ageu quando fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira em algumas linguagens? Está falando da presença do próprio Deus dentro daquele templo. Por quê? Porque no templo que Salomão edificou, apenas ali a presença, a Shekinah de Deus havia se manifestado.
Mas no templo que está em Jerusalém, quem vai entrar no templo é o próprio Senhor Jesus e aquele que estava já, que havia sido profetizado de que ele seria Deus conosco, que ele habitaria no meio de nós. Então o texto está dizendo que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, os discípulos vieram até Jesus para mostrar toda a magnitude, toda a beleza física daquele templo que estava sendo reformado. E olha só o que o Senhor Jesus responde aos discípulos no versículo de número 2. Ele diz: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Você está vendo isso aí, a maravilha, a magnitude, a beleza do templo. Mas, na verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus disse que aquele templo bonito, que aquele templo reconstruído pelos homens seria destruído. E isso acontece o quê? 70 anos depois de Cristo, com a invasão do Império Romano a Jerusalém, o templo é destruído de forma definitiva. Então, quando o templo ainda estava em pé, a gente está vendo isso aí, por isso deve ser encarado com uma intenção literal histórica. Eles estão falando aqui da parte histórica do templo. De acordo com o ponto de vista, o templo é aquele que existia em Jerusalém. E a passagem prediz que os exércitos romanos iriam sitiar aquele templo, que iriam destruir aquele templo. Então, é muito improvável que isso seja verdade. Que João disse, incluindo que o seu livro é uma profecia que para ele e os seus leitores teriam um grande significado. Então, se fala apenas daquele templo que foi destruído, então não haveria uma necessidade de falar do templo que vai ser novamente erguido em Jerusalém. Uma outra interpretação vem da parte dos que estudam a escatologia de forma dispensacionalista. Infelizmente, vou ser sincero com vocês, eu sou pré-tribulacionista, mas não sou 100% dispensacionalista, até porque a Bíblia ela nos traz muitos detalhes que nós deixamos de ler por causa de algumas teorias já prontas, de algumas teorias já formadas. Mas os dispensacionalistas, que são pela maioria do povo pentecostal, interpretam os principais detalhes da passagem muito de forma literal. Então a gente interpreta o Apocalipse, algumas coisas ao pé da letra, como está escrito. E isso é uma visão pré-tribulacionista, reconhecendo nela uma profecia de restauração do templo judeu em Jerusalém, no fim dos tempos e na luta entre os judeus restaurados e o anticristo, que aqui nesse texto ele simboliza a besta. Uma dificuldade que nós encontramos neste ponto de vista é que há no texto elementos que exigem uma interpretação de forma simbólica. Nem tudo no texto nós podemos interpretar de forma literal. Tem coisas que são simbologia, e simbologias já reveladas no próprio Antigo Testamento.
Se você lê o Apocalipse sem ter lido o Antigo Testamento, você vai se perder no caminho, porque a maioria da codificação do Apocalipse está relacionada ao Antigo Testamento. E a gente vai passar por alguns textos do Antigo Testamento daqui a pouco para você entender o que eu estou falando. Então, isso até certos dispensacionalistas admitem. O intérprete dispensacionalista mais recente reconheceu que isto é um quadro simbólico. E uma vez admitido isto, não há razão lógica ou obrigatória para não tomar a cidade santa e o templo por simbólico, ou da igreja ou do povo judeu. Uma terceira interpretação muito interessante aqui, que as pessoas interpretam essa passagem, é ver que aqui é uma profecia de preservação e salvação. No fim do povo judeu, quando João escreve seu livro, Jerusalém já tinha sido destruída há muito tempo, porque João escreve o Apocalipse aproximadamente nos anos 95 após Cristo. Então, era bem lógico que o templo já não existia em Jerusalém e João estava cativeiro na ilha de Pátimo. Então, o templo estava totalmente abandonado, destruído. Pouco antes disso, a comunidade judaico-cristã, então isso aí é uma questão que você precisa entender, existia no primeiro século uma comunidade judaica cristã, até porque o cristianismo não começa no meio dos gentios, o cristianismo começa no meio dos judeus. E essa comunidade havia fugido de Jerusalém e ido para a Transjordânia. Isso tinha aumentado a hostilidade aos judeus contra a comunidade judaico-cristã. Isso quer dizer, aumentou a perseguição dos judeus que eram ortodoxos pelos judeus cristãos. E a pressão do rompimento completo entre sinagoga e igreja. Então é bom nós entendermos que há uma grande diferença entre sinagoga e igreja. Sinagoga é um lugar de reunião judaica para a leitura da lei, da Torá. A igreja era um local de comunhão e aonde as pessoas se aproximavam para ouvir a mensagem das boas novas do Evangelho de Cristo. A pergunta que ardia nos judeus cristãos era: será que Deus rejeitou o seu povo? Nós podemos ver esse questionamento aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versículo 1. Você que tem sua Bíblia, abra aí Romanos 11, 1. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Isso aqui era um questionamento dos judeus cristãos. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Paulo está fazendo uma pergunta ao povo judaico. De modo nenhum. Então Paulo mesmo responde: de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, filho de Benjamim. De Benjamim. Veja só a importância, porque os judeus
eles achavam que o povo de Israel estava sendo rejeitado. E há teorias cristãs, principalmente algumas teorias cristãs reformadas, que pregam a rejeição definitivamente do povo de Israel, o que não é uma verdade, porque o povo de Israel não foi rejeitado e jamais será rejeitado, assim como nós, a igreja, temos agora uma missão de pregarmos a mensagem das boas novas. Deus escolheu para os últimos tempos a nação de Israel. O grande problema da teologia reformada é que eles dizem que Israel tinha que fazer o que já fez no passado, que não há projetos de Deus para Israel no futuro. E isso é um equívoco, porque nós sabemos que literalmente Deus, ele escolheu o povo de Israel para determinada missão, que vai se cumprir depois dessa revelação que vai acontecer aqui no Apocalipse, que nós acabamos de ler, quando fala a respeito dos... Apocalipse capítulo 11, quando fala a respeito dos 42 meses. Dos 42 meses. Paulo dedicou 3 capítulos em Romanos, 3 capítulos com este problema, e concluiu que o fim dos ramos originais, os judeus, que tinham sido quebrados da oliveira, o povo de Deus, seriam rejertado na árvore, e assim todo Israel seria salvo. Então está falando que a salvação também está decretada em todo Israel. É difícil interpretar esses 3 capítulos como falando simbolicamente a igreja, porque esses capítulos não falam literalmente da igreja. Paulo não está escrevendo aqui de uma forma simbólica para a igreja, está escrevendo aqui para os cristãos que eram judeus. Então está falando literalmente para os judeus cristãos. É difícil nós falarmos o Israel espiritual. Eles ensinam que Israel físico ainda será incluído no Israel espiritual. Então haverá sim uma aliança entre Israel e a igreja. Porém, a igreja de Cristo, essa aliança só acontecerá depois do arrebatamento. O próprio Senhor Jesus falou disto. O próprio Senhor Jesus, depois que ele lamentou sobre Jerusalém, ele afirmou: declaro, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. No hebraico, Baruch Rabá Bashem Adonai. Bendito que vem no nome do Senhor. Então, isso está dizendo que vai se cumprir o tempo dos gentios, a época da igreja. Então isso vai se cumprir. Em outra afirmação, aí está explícita a salvação de Israel até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então, nós vamos ver isso tudo aí no Evangelho. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Então, nós vamos estar estudando essa questão. Então, Apocalipse 11 é a maneira de que João faz uma predição sobre a preservação que o Senhor Deus fará do povo judeu e da sua salvação no tempo do fim. Então, o capítulo 11 do Apocalipse
é muito interessante, porque começa dizendo, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. A quem foi dado esse caniço? A João. Esse caniço foi dado na mão do apóstolo João. Quem está tendo a visão é o apóstolo João. E também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adorem, ou adoram. A palavra, meus irmãos, traduzida aqui, grega, a palavra grega para templo, significa edifício, significa um templo em si, em distinção aos pátios externos. Isto é importante para a compreensão dessa passagem. A área do templo era um complexo que tinha no centro um edifício ou santuário que estavam, primeiro, o lugar santo e o Santo dos Santos. E ao redor desse edifício havia três pátios. O pátio dos sacerdotes, que era o local onde eles ofereciam as ofertas que eram queimadas. Então existia ali também o pátio de Israel, que era liberado para o povo, e existia também o pátio das mulheres, que era também um pátio separado, onde as mulheres poderiam cultuar ali naquele tempo. Então, rodeado dos dois outros pátios, que era o pátio de Israel e o pátio das mulheres, a palavra sugere nesses pátios os judeus se reuniam para adorar. Então ali era um local onde os judeus iam para fazer as suas orações, para fazer a sua adoração. Os pátios imediatamente ao redor do edifício eram rodeados por um pátio externo, um pátio fora, literalmente fora do templo, mas era no templo, mas era fora do local aonde eles adoravam. Esse pátio externo era bem grande, porque ali visitavam pessoas que queriam conhecer o templo, pessoas que queriam ter uma aproximação do templo e pessoas que não eram literalmente judeus. Então, na visão do apóstolo João, ele mede o santuário, os pátios dos sacerdotes de Israel e das mulheres, junto com os que estão adorando nele, separando do pátio exterior, que era o pátio onde era o pátio dos gentios. A figura de medir uma cidade nada tem a ver com as suas dimensões. Então a gente tem que entender que não tem nada a ver com dimensões, não está medindo dimensões, não está medindo tamanho, não tem nada a ver com isso. Ela é um símbolo para separar uma cidade e para preservar ou para destruí-la. Nós vamos encontrar isso no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, e eu quero que você abra agora a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Vamos lá no Antigo Testamento? Profeta Zacarias. Vamos ler o capítulo 2, versículos de 1 ao 5. Diz assim: no 10º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta profeta Zacarias. Eu estou lendo aqui Ageu, mas é Zacarias capítulo 2, do 1 ao 5. Tornei levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão está um cordel de medir. Veja só se não tem a ver com o que o apóstolo João está mostrando nesse capítulo 11. O profeta Zacarias está vendo praticamente a mesma coisa que o apóstolo João. Ele diz: e eu disse, para onde
vais tu? E ele disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. E disse, olha só que coisa interessante. E disse: corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Quem será no meio dela a glória? O próprio Senhor. Então há sempre codificação. Capítulo 11 do Apocalipse nos leva a textos, a uma simbologia de textos lá no Antigo Testamento. O profeta Ezequiel também ele tem muitas visões a respeito da medição de Jerusalém, simbolizando o fato de que Jerusalém ainda viria a ser a verdadeira cidade de Deus. Isso quer dizer que Jerusalém é o local onde será estabelecido o reino eterno do Senhor. Então, se nós lermos do capítulo 40 ao 43 de Ezequiel, nós vamos pegar muitas coisas com respeito a essa medição, porque fala da medição do templo, mas aqui também está falando da Jerusalém de Deus. Em outras passagens da Bíblia, a medição é antes de um ato que simboliza a destruição. Então ela simboliza mais a destruição e preservação. Quer ver? Vamos ver no segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 21. Segundo livro dos reis, capítulo de número 21, versículo de número 13. Diz assim, ó: e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como se limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. Então Deus está falando que vai medir com um cordel de Samaria e vai colocar um prumo sobre a casa de Acabe. Vamos ver também aqui do profeta Isaías, profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo de número 34, capítulo 34, versículo 11, diz assim: Isaías 34, 11. Mas o pelicano e a coruja a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela cordel de confusão a nível de vaidade. Veja que está falando também de Jerusalém. Então, aí você vai entrando, vai colocando as coisas dentro da ordem, você vai entender que esse texto fala muito sobre a questão de Jerusalém e do templo, da medida do templo. Por exemplo, mais um texto bíblico, Lamentações do profeta Jeremias. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2. Vamos lá. Capítulo 2, versículo de número 8. E tentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro
e o muro, e eles estão juntamente enfraquecidos. Então a gente vê aqui muitos textos da Bíblia. Na visão de João, a medição do santuário e dos seus pátios internos e dos que estão adorando neles é um símbolo de proteção e preservação. É interessante? Então, é muito interessante que, apesar de não especialmente nós acharmos que isso é importante, observar que João está agindo em sua visão. Ele recebeu o quê? Da mão do Senhor? Um caniço, uma vara. E ele tem a ordem de quê? De medir o santuário de Deus. Depois de determinar a tarefa, ele novamente se tornou o quê? Aquele que observa. Então, versículo 2 diz: mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não meças, porque foi-lhe dado às nações ou aos gentios, e eles por 42 meses calçarão aos seus pés a cidade santa. Santuários, pátios interiores são separados do pátio exterior. Então, o átrio dos gentios, que não é protegido, mas está pisado pelas nações, juntamente com a cidade santa, Jerusalém inteira, é, na verdade, o que a palavra grega que é usada para santuários, que é naos, é usada no Novo Testamento para igreja, a verdadeira morada de Deus, em contraste com o templo judaico, que se tornou algo obsoleto na antiguidade. Então, o templo ficou ofuscado, obsoleto. Então, literalmente, se nós pegarmos o símbolo aqui, nós vamos chegar, sim, à igreja, que agora está sendo, no momento, a morada de Deus. Paulo diz que nós somos o quê? O templo, o edifício que Deus habita. Então, Deus habita em cada um de nós. Cada um de nós, cada um que está me ouvindo nessa live, Deus habita em cada um de nós. Não há, em princípio, nenhuma razão para não dizer que a medição do templo representa simbolicamente a preservação da igreja. A igreja será preservada. Aí você pode chegar e falar para mim, mas que igreja vai ser preservada, pastor Mário? Porque a igreja vai estar arrebatada nesse período aqui, que você vai ver mais tarde, que as testemunhas estarão pregando em Jerusalém. A igreja não estará mais aqui, mas a igreja, quando fala de forma total, está falando igreja tanto de judeus como igreja de gentios. Então, uma igreja universal, uma igreja que não tem diferença de raça, de cor, de muitas coisas. Não há uma diferença, porque a igreja em Cristo é uma só. Então, reconhecer aqui, como alguns fazem, um contraste entre preservação espiritual em meio à perseguição física e martírio, traz consigo algumas dificuldades. Então, a chave para a interpretação à passagem é que o pátio exterior e toda a cidade de Jerusalém serão pisadas pelos gentios. O significado mais natural de Jerusalém é que ela esteja em lugar do povo judeu. Quando Jesus disse que os gentios pisariam a cidade, nós podemos ler um texto bíblico
ele estava falando de todo o povo. Então, está falando de um povo geral, de algo grande. Então, nós vamos ler aqui um texto e nós vamos estar encerrando hoje essa parte de estudo, mas na próxima semana nós vamos continuar aqui no capítulo 11. Tem muitas coisas para nos falar. Nós não chegamos ainda na parte das testemunhas, estamos na parte do templo, mas vamos ler aqui no Pentateuco, Levítico, capítulo 21, versículo 24. E Moisés falou isso a Arão e aos seus filhos e todos os filhos de Israel. Versículo 23. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque, portanto, falta ar nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os sacrifico. Então Deus, ele está protegendo o povo para que não haja profanação. Então Deus não permitirá essa profanação. A profanação que fala do povo de Deus, o santuário de Deus. Deus está protegendo o seu povo de viver debaixo da profanação. Então, o número 42 meses tem sua origem na profecia lá do capítulo 9 do profeta Daniel, onde o tempo que falta para o cumprimento da aliança é de 70 semanas de anos. Então você pode ler, nós podemos ler isso aí, é aqui no livro de Daniel. Quero que você abra Daniel comigo, capítulo 9, Daniel 9, versículo 24. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então, essa aqui é uma profecia que é trazida das 70 semanas de anos, aqui no capítulo 9 de Daniel, versículo 24. Ninguém, com seus cálculos, pode tomar isto como um espaço de tempo exato. Então, nós não podemos calcular, fazer cálculos de calculadoras como um tempo exato do que isso vai acontecer. Então, 3 anos e meio é o espaço de tempo que o mal dominará antes do fim. Esses 3 anos e meio, o mal vai vir. Esse mal, ele é falado em Daniel e é chamado de chifre pequeno, que sai dele 10 chifres da quarta besta, que está em Daniel capítulo 7. Oprimirá os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25, você vai poder ler isso aí também, capítulo 12, 7. No Apocalipse, esse número é o tempo em que a cidade santa será oprimida. Então você vê aqui no versículo 2 do texto, capítulo 11, que nós acabamos de ler, em que as 2 testemunhas executarão a sua missão. Também no versículo 3, então a gente vai ver muitas coisas interessantes ainda dentro desse estudo do capítulo 11, que eu quero continuar na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Meus irmãos, já está faltando exatamente
5 minutos para as 0 horas. Nós vamos estar encerrando nosso estudo bíblico hoje. Continuaremos nesse texto no próximo domingo, se o Senhor assim nos permitir, que estaremos aqui domingo estudando com vocês novamente. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com algumas pessoas que precisam, e Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, te agradeço por esse momento, te agradeço, Senhor, por essa palavra, te agradeço pela vida daqueles que participaram dessa live neste domingo. Aqueles que vão assistir, Pai, aqui no meu perfil, que vai estar, Senhor, aberto para que todos possam assistir. Senhor, edifica, Pai, transforma a vida, liberta para a glória do Teu nome. Pai, toma nas Tuas mãos, Senhor, a nossa noite, nos dando uma noite de sono abençoada. É isso, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Até domingo que vem, se o Senhor não voltar, se o Senhor não nos arrebatar, estaremos aqui novamente com vocês.